Bom dia, turminha, tudo bem com vocês? Passaram bem de ontem? Espero que sim, né? Turminha, vamos começar a nossa aula de hoje, né? Hoje é sexta-feira, dia da nossa aula interdisciplinar. Turminha, mas eu tenho um recadinho aqui para vocês. Domingo é dia dos pais, né? Domingo é dia dos pais. Então, eu vou mandar para vocês uma historinha para vocês lerem junto com o papai. Agora, quem não tiver o papai aí na casa, que o papai não mora aí junto, que não vai encontrar com o papai, leia para alguém na casa de vocês, ou pro vovô, ou pro titio, né? Ou pra mamãe, tá bom? Aí vocês vão ler. E depois vocês vão fazer um cartãozinho para o papai. Vocês vão pegar uma folha, pode ser uma folha de caderno, uma folha chamex, quem tiver folha colorida, uma folha qualquer que vocês encontrarem na casa de vocês. Aí vocês vão fazer um cartão, façam um desenho bem bonito na capa de vocês e do papai. Se quiser pode colar gravuras, do jeito que vocês acharem melhor, tá bom? E vocês dobrem a folha chamex e depois dentro da folha vocês vão escrever uma mensagem para o papai. Feliz Dia dos Pais, você é o melhor pai do mundo, do jeito que vocês quiserem. Igual eu falei, quem não mora com o papai pode escrever para a pessoa que você considera como papai, tá bom? O vovô, o titio ou a mamãe, tá bom? Aí vocês escrevam aí, tá? E aí nós vamos agora começar com a nossa atividade de hoje, tá bom? Eu não vou ler todos os textos, por quê? Para não ficar muito grande este vídeo, porque depois vocês não conseguem abrir, né? Então, a professora vai ler e alguns textos a professora não vai ler, vocês vão ler em casa, tá bom? Então, vamos lá. Vou sair aqui um pouquinho para poder ler para vocês e explicar como vai ser feita a atividade. Então, vamos lá. Bom dia, turma, né? Escrevam aí no caderno de vocês, no livro lá em cima. Hoje, Oliveira, 6 de agosto de 2021, hoje é sexta-feira. Coloque o nome da nossa diretora, Dona Suzy, e o nome da professora Cristiane. Bom dia! Vamos para o calendário. Hoje nós estamos no ano de 2021. Nós estamos no mês de agosto e hoje é sexta-feira, dia 6, sexta-feira, 6 de agosto, sexta-feira. Marquem aí no calendário na casa de vocês. Nós vamos fazer as atividades da página 118 à página 129. Nos caminhos, muitos brasileiros. Para iniciar, o povo brasileiro se formou principalmente a partir de 3 grandes grupos populacionais: os indígenas, os europeus e os negros africanos. Esse encontro teve início quando os portugueses ocuparam o Brasil, criando novos povoados e novas atividades econômicas. Leia o trecho de uma canção que fala sobre o tema. Vocês vão ler esse texto, a Mangueira traz os Brasis do Brasil, mostrando a formação do povo brasileiro. Uma escola de samba. Aí vocês vão responder, por que a canção fala em cada lágrima que já rolou? Como está hoje a situação de indígenas e afrodescendentes no Brasil? Respondam aí. As migrações e as ocupações do território. Quando os portugueses chegaram às terras que formariam o Brasil, eles não encontraram um território desabitado. Essas terras já eram ocupadas por povos indígenas, então, turminha, os índios já estavam aqui. Inicialmente, os colonizadores ocuparam o litoral e o contato com os indígenas foi pacífico.
Mercadorias portuguesas ou europeias eram trocadas por trabalho indígena. Então, eles traziam as coisas lá de Portugal, da Europa, para poder trocar com os indígenas a troco de trabalho. Com o aumento da exploração da terra, os portugueses começaram a escravizar os indígenas, usando muitas vezes a violência, o que os obrigava a fugir pelas matas e afastar-se do litoral. Tá vendo, turminha? Eles começaram a escravizar, a obrigar eles a trabalharem praticamente de graça para eles. Então, eles começaram a fugir. À medida que se desenvolviam novas atividades econômicas, os colonizadores e seus descendentes migraram para o interior e novamente os indígenas foram expulsos de suas terras. Nos conflitos com os portugueses, muitos indígenas foram mortos ou escravizados. Alguns grupos indígenas sobreviventes foram reorganizados em aldeias por padres portugueses missionários. Aqui está explicando o que é missionário. A pessoa que se dedica a uma missão religiosa, ou seja, a pregar seus valores religiosos em locais onde eles não são vivenciados. Agora vocês vão comparar este mapa com o da página 53, vocês vão voltar na página 53 e responder as questões abaixo. O que mudou na ocupação do território brasileiro no século 16 até hoje? B. As vilas e cidades apresentadas no mapa pertencem hoje a qual dos estados que formam o Brasil? Escreva o nome delas. Como já vimos, a ocupação do território brasileiro pelos colonizadores começou no litoral e depois avançou para as regiões do interior. A primeira atividade econômica desenvolvida para ocupar o território foi o cultivo da cana-de-açúcar, que era utilizado para a produção do açúcar. Essa atividade se concentrava perto de pequenos portos do litoral. Assim, a mercadoria podia ser transportada com facilidade dos engenhos até os navios que o levariam para a Europa. Tá vendo? Eles levavam tudo daqui para a Europa. Hoje, planta-se muita cana-de-açúcar no Brasil para a produção de açúcar e também do álcool, que é o combustível, o etanol que a gente coloca no carro. O país produz para o consumo interno e para exportação, sendo responsável por mais da metade do açúcar comercializado no mundo. Olha aí, a exportação é a venda de mercadoria para outros países, isso que é exportar. Engenho de açúcar em gravura de autor desconhecido. Aí, tá uma gravura, subiu. Uma gravura do engenho de açúcar pra gente ver, Tá vendo? Aqui embaixo já é uma usina produtora de álcool. Agora aqui tá pedindo pra fazer uma atividade em dupla, vocês vão fazer com a mamãe aí, vão tentar fazer junto com a mamãe. Aí responda quais são as semelhanças entre os engenhos do século passado e as usinas de hoje. Quais são as diferenças? Observe o mapa abaixo e responda as questões. Tem um mapa aqui, vocês vão observá-lo. Aí no livro de vocês vão responder a questão A, quais foram as duas atividades econômicas que mais cresceram no território brasileiro. Quais atividades econômicas haviam em seu estado, né? E agora vamos fazer a de baixo. A colonização interior adentro. Como o interior do território brasileiro começou a ser ocupado por colonizadores para fornecer alimento e transporte para mover as moendas dos engenhos, os animais eram criados soltos nas fazendas. À medida que crescia o rebanho, o gado destruía as plantações, ocupando muitas áreas que poderiam ser utilizadas para o plantio de cana-de-açúcar. Como o cultivo da cana-de-açúcar dava muito lucro a Portugal, para que eles não fossem prejudicados, proibiu-se a criação de gado próximo aos engenhos. Olha para vocês verem. O gado passou a ser criado em fazendas do Vale do Rio de São Francisco, no interior da Bahia de Pernambuco. Muitas dessas fazendas deram origem a vilas que hoje são cidades. Moenda, o que é moenda? Nos engenhos de açúcar, um conjunto de peças onde moía a cana para extrair o caldo.
Ó, um engenho de açúcar, que tá mostrando aqui. Isso aqui era um engenho de açúcar de 1835. Observe as imagens, leia a legenda e responda as questões. Para que servia o gado bovino? Descreva a cena representada na gravura. Você sabe como é feito o transporte da cana-de-açúcar hoje em dia? Se vocês não sabem, vocês vão pesquisar. A criação de gado levou o colonizador português a ocupar o interior do país. Esse movimento, contudo, foi motivado por outras razões. Salvador, Olinda e outras localidades do Nordeste eram ricas por causa da produção de açúcar. Esse não era o caso de São Paulo. São Paulo era inicialmente uma vila pobre, mas aos poucos se enriqueceu produzindo e comercializando produtos agrícolas, gado e escravizados. Ali utilizava-se a mão de obra indígena nas plantações de arroz, trigo e outros produtos. Desde que chegaram, os portugueses queriam escravizar os indígenas para servir de mão de obra e acreditavam que havia ouro, prata e metais preciosos nas terras brasileiras. Para encontrar indígenas e metais preciosos, expedições saíam da vila de São Paulo e se aventuravam pelo interior, seguindo os rios e trilhas indígenas. Eles ficavam procurando os índios. Essas expedições chamavam-se bandeiras. E os participantes eram os bandeirantes. Esses grupos eram formados por brancos, indígenas e mamelucos, nome atribuído aos descendentes de indígenas com portugueses. Em sua opinião, por que os bandeirantes, ao se aventurarem pelo interior, seguiam as trilhas indígenas e o curso dos rios? Vocês não vão conversar com os colegas, mas pode aqui me perguntar, pode perguntar aí na casa de vocês, podem pesquisar. E hoje, como se pode viajar do litoral para o interior do país? Isso vocês sabem. Rodas d'água e moinho, olha lá. Agora vamos estudar o mecanismo de funcionamento das rodas d'água e dos moinhos. Tem gente que conhece moinho, né? O pessoal que mora na zona rural, muitas vezes tem moinho. Você já imaginou como seria viver em um mundo sem gasolina, sem óleo diesel, nem eletricidade? Pode ser difícil imaginar, mas já existiam máquinas mesmo em uma época em que ainda não havia nada disso. Os moinhos são um exemplo. Moinhos são máquinas para moer grãos. Moendo os grãos de trigo, por exemplo, que se obtém a farinha de trigo usada para alimentação. Antigamente, os moinhos eram movidos somente por fontes naturais de energia. Podia-se usar a força muscular de pessoas ou de animais para movimentar grandes pedras, igual está na imagem em cima, viu, turma? Mas também podia ser usado o vento ou o movimento da água. Porque tem moinho que é movido a água. Olha esse embaixo aqui. Tá vendo? Os primeiros moinhos a água funcionaram com a força da correnteza de um rio. Então, eles eram colocados perto do rio para poder girar. Depois foram desenvolvidos, sistemas que captavam águas em locais mais altos e despejavam sobre as pás da parte de cima da roda d'água. Com isso, o próprio peso da água captava e movimentava a roda de baixo para baixo. Então, à medida que a roda girava, fazia girar um conjunto de engrenagens acopladas a ela. Assim, o mecanismo do moinho, propriamente dito, girava, moendo os grãos e produzindo a farinha. Observe as ilustrações das rodas da água nessa página e na página anterior e escreva na página anterior uma legenda que explique o funcionamento de cada roda d'água representada na ilustração. Desenhe setas indicando o sentido do movimento da roda d'água e das engrenagens representadas. Olha lá para vocês verem. Qual mecanismo faria um moinho girar mais rapidamente? Olha lá. Nos moinhos representados, a engrenagem pequena é indicada como o número 1 e a grande como o número 2. Folhas de papel, lápis, tesoura com pontas arredondadas.
faça as engrenagens e monte os 2 mecanismos mostrados na atividade anterior. Com qual deles o moinho gira? Com qual deles o moinho giraria mais rapidamente? Então, vocês vão fazer aí, ó, tá explicando como fazer. Vocês vão tentar fazer aí, viu, turminha? Aqui, ó, alguns alunos fizeram, né, os moinhos e fizeram um relatório. Aí vocês vão, ajude a terminar os relatórios que eles começaram a produzir. Então, vocês vão, tá aqui escrito, vocês vão completar esse relatório, tá bom? Ó, tem o outro relatório. Relatório das atividades com a roda d'água. Vocês vão ler e completar aqui. Portugueses e indígenas. Os bandeirantes ficavam muito tempo no sertão, abrindo novos caminhos e ampliando o território em busca de ouro. Saíam de São Paulo e partiam em várias direções, como você já sabe. Além do ouro, os bandeirantes se interessavam em capturar indígenas para escravizá-los. Os povoados fundados pelos bandeirantes contribuíram para aumentar o tamanho da colônia portuguesa no Brasil, ultrapassando os limites da América Portuguesa. Leia o texto abaixo. Sertão, gente, é região distante do litoral, em geral menos explorada pelo ser humano, tá? Vocês vão ler os caminhos dos bandeirantes. E vocês vão traçar no mapa abaixo, com uma linha colorida, o trajeto de Raposo Tavares descrito no texto acima. Não se esqueça de dar um título ao mapa. Então, vocês vão traçar aqui e vão dar um título ao mapa. Você sabia que a presença dos indígenas na Vila de São Paulo e no movimento das bandeiras foi muito importante? Muitos chefes indígenas se aliavam aos portugueses para aumentar seu poder nas guerras contra os grupos indígenas. Assim, participavam das expedições para capturar seus inimigos, tornavam-se amigos dos portugueses e se adaptavam ao modo de vida dos colonizadores. Olha, alguns grupos faziam isso para poder pegar os inimigos deles, porque as tribos brigavam, né? Os índios e mamelucos ensinavam aos portugueses a melhor maneira de deslocar pelas matas, guiavam expedições e sabiam construir canoas para navegar pelos rios. Eles também possuíam muitos conhecimentos sobre as plantas que serviam como alimento e como medicamento. Essa foi uma das maneiras pela qual os hábitos indígenas se misturaram com os hábitos portugueses e ajudaram a formar a cultura brasileira. Olha que interessante. Sobre esse assunto, leia o texto abaixo, a influência indígena. De acordo com o texto, né, influência indígena, qual foi a influência indígena no cotidiano dos bandeirantes? Respondam aí, tá bom? Então, turminha, aqui termina a nossa atividade de hoje. Façam com bastante capricho, leiam o texto várias vezes para vocês responderem as questões, tá bom? Um beijo para vocês e segunda-feira eu mando a correção da atividade.